Vamos. Boa noite, seres de luz, boa noite, seres das estrelas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa da Crom TV, Ser das Estrelas. E hoje eu trouxe para nós uma convidada especialíssima, minha amiga Fabiana Chitton, que também tem um programa aqui na Crom TV, que ela vai falar um pouquinho para a gente. Olá, Beth, agradeço o convite por estar aqui no seu programa Ser das Estrelas. Nós somos parceiras de Crom TV. Eu tenho um programa aqui na Crom TV chamado Os Bastidores do Despertar. Isso, às quintas-feiras, às 18 horas, quinzenalmente. Então, Fabi, nós conversamos nos nossos bastidores e trouxemos para você um tema muito interessante. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quem tem medo dos seres das estrelas. Eu estava aqui falando com a Beth quando ela me convidou. Eu sempre busco trazer algo que tenha a ver comigo ou que faça sentido. Então, eu pensei, falando um pouco do meu programa Os Bastidores do Despertar, a ideia é trazer alguns mitos, receios, medos que as pessoas que estão despertando, que iniciaram essa caminhada, têm, já tiveram, ou pode ser que um dia vão ter, e que são mais comuns do que você imagina. Quando a Beth me chamou para falar dos seres das estrelas, eu logo pensei, meu Deus, eu preciso compartilhar com as pessoas alguns dos mitos que eu tinha com relação aos seres das estrelas. E eu sou muito grata a Beth e também a nossa amiga Janete, que são as minhas guias aí, né, no mundo, as minhas condutoras, né, quem me apresentou, uma das pessoas que me ajudou a desmistificar esta questão com os seres das estrelas, né? Porque eu sou criança aqui de Bugaçu, né? Quando eu era criança, quando a gente falava sobre seres, já dava aquele medinho, né? Tipo, quem tem medo do lobo mau. E toda vez que alguém falava de seres, de naves, de OVNIs, a gente já lembrava logo, eu sou da época do ET de Varginha. Então, para mim, era um ser estranho que ficava atrás dos galhos, né? E as pessoas que viam ele eram meio doidas, né? Não tinha muitos amigos, era mais ou menos isolado, né? Minha mãe, então, achava isso um absurdo. Aí eu falava, gente, a gente capta isso. E eu cresci achando que essas coisas fora da Terra era tudo coisa estranha, que era melhor a gente nem mexer. Eu não sei se alguém aqui na nossa audiência também passou por isso. Escreve aí nos comentários, que para mim, a minha experiência começou assim, né? Então, ET para mim era um ser estranho, né? E aí o tempo foi passando, esse estigma foi ficando, né? Quem fala dessas coisas é gente meio maluco, e eu não estava muito afim de fazer parte dessa vibe, deixei lá no cantinho da gavetinha. Só que aí o mundo dá voltas, como eu contei para vocês, e eu comecei o meu processo de despertar. E como eu disse uma vez, que a gente vê, não dá para desver. É igual um bichinho que começa ali e fica ali incomodando. Sabe quando entra, faz bolha no pé, uma pedrinha? Você tenta ignorar, mas fica ali, né? E uma hora você acaba olhando. E nessa caminhada, eu encontrei lindos seres das estrelas, ainda sem saber que eles eram seres das estrelas. E comecei com essa caminhada que me trouxe muita curiosidade. E eu queria trazer para vocês aqui, compartilhar algo que foi a minha primeira virada de chave para começar a cair com essas barreiras, a desmistificar esse assunto, que até é difícil a palavra sair da nossa boca. Estava aqui com os nossos amigos Cris e Sabine, que são lindos seres das estrelas, e Cris trouxe um exemplo que facilitou muito a minha vida. Ele disse para mim que extraterrestres eram simplesmente coisas que estão extra-terra, ou seja, fora da Terra. Aí eu fiz assim, né? Como pode? Por tanto tempo, eu fiquei achando que extraterrestre era algo mirabolante, né? Nossa, assustador, cheio de mito. Gente, a própria palavra, a raiz da palavra está aí. Tudo que está extra-terra.
Ou seja, estrela é um extraterrestre, porque ela está fora da Terra. A Lua é um extraterrestre, porque está fora da Terra. O Sol é um extraterrestre, porque está fora da Terra. Eu não sei para vocês, mas para mim eu parecia uma criança pulando dentro de casa. Eu sei tudo que é extraterrestre, não tem nada a ver com aquilo que me falaram. Parece uma coisa boba, mas para mim fez muito sentido ouvir isso, né? Desmistificou muita coisa. E aí eu segui com a minha caminhada. Mas, como eu conto um pouco lá no meu programa, e vou contar também aqui para vocês, eu vim lá do mundo corporativo, das empresas, onde a gente fazia reunião, vendia contrato, falava com o cliente, né? Só falava de valores, de preços, de gráficos. Como que eu ia chegar numa mesa de bar ou no cafezinho e dizer assim, I see that people, né? Eu converso com as pessoas mortas, eu vejo as coisas, eu falo com gente que não é da Terra. Tem gente que mal fala com quem é da Terra. Imagina você chegar numa mesa com isso aí. Eu fazia o quê? Fica quietinho, né? Deixa para lá. A gente se faz de egípcio e passa reto. Essa é Isso uma aí. questão, Fabi, que muitas pessoas têm. Todos nós, quando começamos esse processo, a gente tem aquela vergonhinha, né? Porque um dos maiores medos da humanidade é o medo da crítica. Como é que eu vou dar a minha cara a tapa, né? E começar a falar daquilo que os meus amigos não estão falando, daquilo que a minha família não está falando? Mas mais que crítica, também a exclusão, porque vão criando bolinhos, né? E vão te dando rótulos. Não, aquela é a louca que fala do povo fora da terra, deixa ela lá no cantinho. Então, além do preconceito, a gente começa a ser excluído. E foi isso. Isso, na verdade, é um sentimento que vinha lá da minha infância. Quando eu pensava em ser curiosa sobre assuntos fora da Terra, eu já falava, para com isso, porque senão você vai ganhar um rotulinho e vai mudar aqui, ó, de telinha, vai para a telinha dos excluídos. E parece que não, gente, mas o nosso cérebro, ele vai criando caminhos neurais. Então, sabe criança, quando é pequena, que a mãe fala assim, deixa ela encostar no forno não muito quente, porque o dia que tiver quente, ela não vai chegar perto. Você fala assim, opa, ali não, opa, ali não, opa, ali não. O tempo vai passando até que a criança vira um adulto e ela sabe a hora que ela pode pegar no forno ou não. Então, o que foi me ajudando a chegar mais perto do forno? Foi entender que esse forno não era tão quente assim, que tinha um puxador por onde eu podia pegar, né, fazendo essa metáfora. Foi aí que começaram a surgir os artigos científicos da época. Então, um pouco da minha evolução tem também um pouco com a evolução desses assuntos, principalmente aqui no Brasil. Foi aí que começaram a chegar cientistas, pessoas renomadas. Aquela que tomava o cafezinho do lado do meu, ou que vestia uma roupa parecida com aquela que eu usava para trabalhar. E aí, esses assuntos começaram a ganhar mais respeito, né? O respaldo científico. Só que aí eu também desenvolvi uma coisa, né? Que era a louca do artigo científico, né? Se a ciência não explica, não tem explicação, e a gente faz outra caixinha. Não sei se alguém aqui passou por isso, né? A gente vai mudando as caixinhas, pelo menos eu passei por isso. Então, aquilo que a ciência dizia que era verdade, eu já passava a começar a aceitar. E aí, quando alguém me chamava de louco, eu falava, não, mas o fulaninho lá falou, não sou eu, tá lá, ele escreveu o livro, vendeu, é best-seller, tá lá no tal do TED, né? Isso vai trazendo um conforto para a gente. Mas lembra que eu falei que tinha a barreirinha? Por mais que dê um conforto, ainda traz um desconforto. Então você começa a acreditar, desacreditando. E tudo isso é um processo. E foi aí, então, que eu comecei a entrar no terceiro processo, que é um processo que eu recomendo muito para vocês, que é o processo de experienciar. E isso não tem só a ver com os seres das estrelas, gente, isso tem a ver com muita coisa na nossa vida. Eu posso dizer para você que viajar para Portugal é legal, que morar em Portugal é legal. Esse é o meu ponto de vista, isso é como eu vejo as coisas, como eu percebo as coisas. Mas quando você for passear em Portugal, você for morar em Portugal, você vai experienciar aquilo. E talvez até você que nunca pensou em ir lá para a terrinha, pisa lá e é surpreendido como aconteceu comigo, né? Foi lá que conheci a Beth, trazendo um pouco da nossa história. Mas é aquela coisa, principalmente até com comida, gente. Às vezes tem um sabor que você desde criança dizia que não gostava, mas nunca mais provou, nunca mais experimentou. Aí um dia, ou você come sem querer na
casa de alguém, ou depois que você come, alguém te diz que era feito daquilo, ou você um dia resolve experimentar e até descobre que gosta, né? Fazendo essa analogia, foi mais ou menos o que aconteceu com os seres das estrelas. O castelinho, as camadas foram caindo aos poucos, então eles já não eram extraterrestres, eles só estavam fora da Terra, a ciência já fala sobre eles, foi ficando mais fácil. Mas faltava eu entender e experienciar, tá bom, eles existem, eles estão lá, mas e o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso, né? O que eles falam? O que eu posso, né? Tá, beleza, só falar existe, não existe, acabou a discussão? Não. E foi aí que a gente vai criando o nosso repertório. O repertório da Beth é diferente do meu, né? Eu nasci em Bugaçu, ela nasceu em Salvador, ela passou pelas experiências dela de vida, eu pelas minhas, então a gente é um mix do que a gente é, do meio das nossas crenças, do que a gente assiste, consome, vê. Então, tudo isso vai criando o nosso ser. Então, muitas vezes a gente tenta enxergar o mundo pelo olho do outro e não é bem isso. Então, a gente vai trazendo conceitos que a gente conhece para tentar explicar para a gente mesmo conceitos que a gente não conhece. Então, como eu usei isso para os seres das estrelas? Eu sempre fui uma pessoa muito conectada com os anjos. Falar para mim de anjo da guarda desde criança, né? Eu era acostumada a fazer oração para o anjo da guarda, pede para o anjinho da guarda, o anjinho da guarda, o anjinho da guarda, o anjinho da guarda. E como ninguém falava que você era louco se falasse do anjinho da guarda, né? A gente não teve medo de falar do anjinho da guarda. E a gente eu pedia muita ajuda para o anjo da guarda, isso desde criança. Isso constrói um outro caminho neural para a gente. Isso pode, isso é legal e ele te ajuda. E aí, quando eu comecei a minha caminhada com seres das estrelas, eu fui percebendo que os trabalhos que fazia, meditação, né, técnicas vibracionais e energéticas, elas começaram a trazer para mim algo que era muito parecido com aquilo que eu sentia quando eu pedia, pensava ou me conectava com o meu anjo da guarda. E foi aí que eu fiz a terceira conexão. Eu experienciei isso e trouxe uma memória afetiva, um caminho neural que tinha uma similaridade. E a partir daí, isso foi expandindo. Esse foi o meu caminho do despertar com os seres das estrelas. Então, eu comecei de um tema que me causava medo, estranheza, né? Até aversão. Fui ali, sabe, tateando, criancinha chegando perto do forno, aqui tá mais quente, aqui tá menos quente. A gente vai ali, flertando, brincando. E aos poucos, juntando conhecimento com experiência, tudo isso passou a fazer sentido. E hoje estou numa outra fase, que além da experiência é o quê? A utilização. É colocar isso em prática, né? É invocar estes seres e receber essa ajuda. Só que aí tem um outro passo. Então, antes eu tinha medo, não sabia o que era, negava. Aí depois a ciência explica, então eu me garanto em cima da ciência, então tá tudo bem. Aí depois eu começo a experimentar, não é, e até que a gente começa a utilizar no seu dia a dia, a hora que a gente atualiza tudo isso no nosso ser. E é engraçado, porque aquilo que. E essa caminhada, né, Beth, não tem um ano e pouco. Né? Eu passei a ter mais contato com os seres das estrelas quando eu passei para o processo com você, com a Janete, depois o Cris, o BDN. Meio. Não é uma jornada tão longa assim, né? Mas, como eu falei, o despertar, a gente vai tirando as camadas. E cada vez que uma camada cai, outra se abre, outra se abre, outra se abre. E isso tem semelhança com aquilo e junto e faz. E assim a gente vai trilhando esse caminho do despertar com mais facilidade. E hoje, para mim, é natural ouvir falar dos arcturianos, dos sirianos, do povo de Órion, né? De naves, de frequência. E é engraçado que, mesmo sem saber, de uma forma intuitiva, eu vou perceber. Hoje eu tenho essa percepção. Isso são os anjos da guarda, isso são os anjos da criação, essa é uma energia siriana, essa é uma energia do povo de Órion. E tudo bem se você ainda não percebe, mas ainda assim, quando você começa a permitir e até solicitar a presença e o auxílio desses seres na sua vida, é que você começa a receber
e internalizar a maravilha que é isso. Mas pensa só, às vezes é muito difícil a gente receber, pelo menos para mim, por um longo tempo foi, e confesso que é algo que eu ainda trabalho em mim, pedir ajuda para o outro. Alguém de carne e osso, gente, humano, que está do nosso lado. Às vezes a gente não tem, né, essa abertura, esse conhecimento, né? Não, me faltam até palavras para dizer, né? Enfim, essa escolha. Imagina, então, eu me conectar, pedir ajuda e receber de algo que eu ainda nem vejo. Mas, gente, por incrível que pareça, hoje eu posso dizer que é mais fácil, mais agradável, mais convidativo, mais mil coisas receber dos seres das estrelas. Porque ainda que eles não sejam palpáveis, ainda que eles não sejam de carne e osso nessa realidade, eles são seres de um amor tão grande, de uma presença tão gostosa, que cada vez mais que a gente vai recebendo desses seres, mais a gente vai se permitindo receber. E eu fico muito feliz com o trabalho que a Beth faz aqui e os demais colegas também aqui na Cron TV, de levar este caminho para mais pessoas. Então, hoje o que eu quero deixar aqui para vocês é, gente, não precisa ter medo, não só dos seres das estrelas, mas de tudo e qualquer assunto novo que chegue a você. Alguns vão fazer sentido, outros não, e tá tudo bem. Mas você se permitir receber, pesquisar, experienciar, tudo isso vai expandir a sua consciência, o seu conhecimento e as suas possibilidades na vida. Então, eu comecei falando lá quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, né? Que a gente tem essa gíria em São Paulo. Mas se a gente for olhar, a gente aprende muito com a criança, porque a criança é um ser que não tem preconceitos, né? É um ser que questiona, que quer descobrir. Então, quando a gente for se conectar com os seres das estrelas, como seria a gente também resgatar aquela nossa criança aberta para o mundo, curiosa, que interage, que recebe, que se diverte. Pois, e como os seres das estrelas não brincam em serviço, foram eles que nos colocaram em contato quando a Fabiana veio morar aqui em Portugal, e eu já morava aqui em Portugal. E aí, como ela ainda não estava tão aberta aos seres das estrelas, foram os anjos que chegaram para nós. E foram os anjos que se fizeram presentes e que se fizeram visíveis e que nos mostraram um lindo caminho que nós poderíamos percorrer. E nós percorremos e continuamos percorrendo esse caminho. Só que esse caminho se ampliou. E além dos anjos, hoje nós temos todos esses outros seres que estão aqui disponíveis para nós. Que quando nós nos colocamos a serviço, quando nós nos assumimos como trabalhadores da luz, quando nós nos abrimos para fazermos o trabalho, para cumprirmos o nosso propósito, a gente ganha uma outra equipe de trabalho, uma outra equipe de contribuição, que na verdade é muito mais do que isso. É a nossa família estelar, porque somos todos um, estamos todos conectados, estamos conectados aqui no planeta e extra-terra, ou seja, extraterrestres. E aí, como Fabiana citou, a nossa querida amiga Janete, ela esteve cá em Portugal quando nós morávamos aqui, em fevereiro de 2020, e nós fizemos um curso chamado Cura da Terra, onde nós ancoramos a energia dos pleiadianos aqui em Lisboa. E a partir daí, nós continuamos esse explorar, né? Fomos nos permitindo cada vez mais entrar em contato com essas consciências que trazem tanta contribuição. Como a Fabi falou, esses seres amorosos e grandiosos que estão conosco.
E daí fizemos vários cursos, né, Fabi? E fomos expandindo e ampliando o nosso trabalho com a pandemia em março de 2020, né? As coisas ficaram paradas, os atendimentos presenciais também, e aí deu-se um boom, onde a parte científica que veio comprovar, né, a não localidade, né, de que tudo é energia, de que a energia se propaga, nos trouxe a possibilidade de fazer muitos mais cursos, de fazermos outros atendimentos e aí fazermos a experiência, a nossa experiência própria, né, Fabi? Onde a gente experimentou trabalhar com essas consciências elevadas e nos permitimos viver novos parâmetros nas nossas vidas, saindo daquelas caixinhas que nós somos colocadas desde criança. E às vezes até já trazemos de outras vidas. Nunca tivemos tanta abertura para falarmos sobre este tema, nunca tivemos tanta consciência sobre este tema e nunca tivemos tanta comprovação da presença desses seres através das nossas percepções, porque todos nós somos seres de luz, todos nós somos seres das estrelas e todos nós somos canalizadores. Nós podemos sim perceber a presença desses seres. Basta que façamos essa escolha, basta que tenhamos a consciência do que estamos escolhendo, basta que a gente se abra para receber. Não é isso E mesmo? é engraçado que a gente começou aqui falando um pouco, né? Lá no começo, a gente começou falando de medo, de isolamento, de distanciamento e de rótulo. E agora que, enquanto você falava, eu fui fazendo aqui um revival de toda a história. Pelo contrário, um assunto que eu tinha tanto medo de ser isolado, que me trouxe uma verdadeira nova família. Então, às vezes, a gente pode até não se identificar muito com a nossa família de sangue, com alguns membros sim, outros não. Isso, às vezes, pode causar um vazio para a gente. E está aí um conceito que também expandiu muito para mim. Essa questão de família de alma, né? Eu sempre tive muitos amigos, como tem um ditado que diz, né, que amigos são a família que você escolhe ter, né? E eu sempre tive muitos amigos. E quando eu descobri esse outro conceito, que era o família de alma, né? Isso ficou muito mais claro para mim. Então, quando você se abre para receber, você não recebe exclusão. Eu só recebi inclusão. Eu conheci pessoas maravilhosas e cada dia mais, né, que eu trabalho, que eu me aprofundo, que eu me envolvo com pessoas, com essas técnicas, vão chegando mais e mais pessoas. E, gente, é muito engraçado, porque são pessoas que parece que você conhece, assim, amiga de carne e unha, assim, e são amizades que florescem em curto espaço de tempo, com uma profundidade, com uma amorosidade. Então, eu vejo isso de duas formas. Sim, nós recebemos essas pessoas maravilhosas, esses seres de luzes, essas nossas famílias de alma, mas a gente também se transforma como ser humano. A gente passa a ser mais amoroso, a olhar o ser humano de uma outra forma. Então, eu recebo de fora, mas eu também me transformo de dentro para fora. Gente, quanto medo eu já tive. Embora eu seja uma pessoa falante, expressiva, mas eu sempre tive alguns medos de me relacionar, e todo mundo tem. O medo da rejeição, da não aceitação, da crítica. E esses meios têm mostrado para mim que quanto mais eu me pessoas e mais apoio. Então, gente, se é uma coisa que eu tenho para falar de seres das estrelas, é que você só recebe mais. É presente, 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 presente. Sabe estrela cadente? Quando passa, você faz um pedido? Gente, agora não preciso mais esperar a estrela cadente fazer um pedido, não. Eu tenho uma legião de seres das estrelas, posso pedir para qualquer um. Isso, minha gente. É isso mesmo. Então, era essa conversa que nós tivemos hoje aqui, com esse monte de informação
que pode ser contribuição para você que a gente queria trazer. Então, Fabi, você quer dizer mais alguma coisa? Quero fazer minha propaganda, deixar o meu contato aqui, deixar as minhas redes sociais, falar do programa. Então, você que está aí com todos os perrengues, medos, né? Esse medinho de se jogar aí nesse mundo, quer saber um pouco mais das minhas experiências, dos conteúdos que trazem não só aprovação científica, a minha experiência e outras experiências sugeridas para você. Vai lá nas minhas redes sociais, eu sou uma pessoa que fez uma transição de carreira, que chegou nesses temas aí já perto dos 40 anos. Então, você que acha que é tarde demais, isso não é para mim, saiba que isso é para todo mundo, é em qualquer momento da sua vida, em qualquer hora, desde que você sinta o chamado do coração. E ainda que para você, isso ainda é muito estranho para mim, saiba que outros conceitos, como eu trouxe aqui, vão se expandindo na sua vida. Isso não precisa ser para você. Simplesmente permita-se e experiencie-se. Despertar é isso, é experimentar. Então, a Beth fala bastante de experimentar aqui, no programa dela também. Então, um convite que eu te faço, desperte, que a vida está passando aí na sua frente e talvez você não está com os olhos muito abertos. Então, experiencie, permita-se, porque nós temos aí boas novidades, boas experiências para trazer para você, mas nada melhor que você mesmo vivenciar isso. Então, esse é o nosso convite. Junte-se à nossa família de alma. Temos conteúdos, técnicas, ferramentas, encontros e tudo mais para juntar, assim, esse bando de loucos aí. Pois bem, esse bando de loucos aqui termina por hoje, agradecendo a vocês que nos ouviram paciente e amorosamente. Agradecemos a Fabiana, que veio aqui conversar conosco e trazer a sua experiência, que pode ser a sua também, que pode trazer muita contribuição para você entender o seu próprio processo. E, sobretudo, aos seres de luz que estão conosco, aos seres das estrelas, que nos guiam e nos apoiam. As nossas redes sociais, os links estão todos aí no descritivo do vídeo. E então, nós agradecemos a vocês. Um beijo no seu coração, uma excelente semana e uma boa noite.